equivalente a Dilma. É isso, né, professor Samuel? Eu estava com dois trabalhos, só que esse aqui é o certo, e aqui eu não me confundi. Você é o proponente da mesa também. É uma honra nos tê-lo um ano mais juntos nesta mesa. Você tem 15 minutos, como todos, e eu vou estar controlando o seu tempo. Tá? Obrigado, meu querido camarada Alexandre Lopes. Uma saudação a Leonardo Borges, a Mário Miranda, a Giovanni, a todos aqui. É uma satisfação, uma honra, é um momento tão importante, tão especial aqui, que é discutir, né, debater, apresentar os estudos, mas vamos lá então. Democracia e autoritarismo no pensamento sul-americano, das elites econômicas, a política, golpes e ditaduras, né, de Allende a Dilma. Eu penso Allende e Dilma porque houve ali, né, o golpe de Dilma e o golpe sobre Allende. Então eu fiz alguns paralelos a respeito. Bom, inicialmente eu vou tratar nesse texto sobre a questão da cidadania, de como é problemático falar sobre a cidadania, que é algo recente. Eu estou ministrando uma disciplina chamada Democracia e Autoritarismo no Brasil Republicano, com a disciplina optativa no curso de História, para os alunos de licenciatura e bacharelado. E eu começo esse curso discutindo, colocando ali Zé Murilo de Carvalho, que nos deixou recentemente, para discutir um pouco sobre isto, ou seja, Informação das Almas. Zé Murilo de Carvalho começa falando sobre a questão, por exemplo, da cidadania, que é uma questão muito cara, né, a nós. Eu diria que a concepção sobre a cidadania é algo recente na história. Ela vem da Constituição, da Constituinte Cidadã de 1988, portanto, agora em outubro ela completa 36 anos. Né? 36 anos. De lá para cá, nós podemos falar em uma democracia, mas não de uma democracia plena, de uma democracia plena, evidentemente, aqueles que estão no topo da pirâmide. E ontem foi consenso no Copom o aumento da taxa de juros, né, de 0,25 no governo Lula. Né, ontem, muitas dessas elites que nós mencionamos aqui, né, estouraram champanhe. Evidentemente, nós aqui não ganhamos nada, né, mas eles ganharam alguns bilhões. Então, estes possuem uma cidadania plena e o sistema voltado a eles, né? Agora, há uma cidadania regular, né, ou irregular, parcial, e existem os não cidadãos, né? Mas a dimensão da cidadania ela é nova. Por quê? Porque vejam, nós estivemos ali praticamente de 1530 a 1889 sendo súditos, seja colônia, seja Reino Unido de Portugal, seja o Brasil independente. Nós sabíamos apenas sermos súditos, né, de uma coroa, de um imperador. Quando surgiu a democracia já surge por força de um golpe militar, que tem como símbolo a espada, né?
E quando acaba esse período, Floriano deixa o poder na mão das elites agrárias, que que tiveram o pleno controle da máquina eleitoral. Então ali nós não poderíamos falar sobre cidadania, não poderíamos sequer mencionar a palavra cidadania, porque não era algo, né, a cidadania era algo formal, mas não ocorria na prática, porque o voto era aberto, o voto não era secreto, né? E havia uma alienação do povo em relação à figura do coronel, em relação às figuras, né, à elite, né, as elites agrárias. Então a cidadania é algo complexo. Quando vem Vargas, o termo revolução é um termo inadequado, porque foi um termo apropriado dos anarquistas e socialistas, né? O Edgar Dedeca, em 1930, a Revolução dos Vencidos, fala sobre isso, sobre essa apropriação indevida. Quando vem a Revolução de 30, é interessante, porque o Brasil deixa de ser um país rural e passa a ser um país, a urbanização ganha fôlego no Brasil. E é interessante porque deveria ser um momento onde nós teríamos um liberalismo pleno, né? Liberalismo, mas não é isso que ocorre no Brasil. Mesmo o processo de industrialização, mesmo Vargas sobre uma ditadura brutal, tendo lançado as bases do Brasil moderno, esse desenvolvimento ainda se deu sobre as bases conservadoras, né, de um liberalismo político, como nos afirma Florestan Fernandes, um liberalismo. Florestan Fernandes fala que é engraçado que no Brasil quem engendra o capitalismo são as elites agrárias, é a oligarquia da República Velha. E é interessante porque ele fala também que há um liberalismo econômico, mas não há um liberalismo político. Que a base para a sustentação desse liberalismo é a coerção. A base é a coerção, é a repressão. Então, o que nós temos neste caso aí, vejam, observamos um controle, né, ainda da capitania hereditária, nós observamos um controle. O liberalismo nunca será um liberalismo pleno, ele nunca será um liberalismo absoluto, porque as elites precisam ter o controle político, o controle da política, o controle do Estado, né? Eles precisam ter aí a capacidade de direção e de predomínio político. O que se nós pensarmos que se... Por isso que a questão da escravidão, ela está ainda colocada, né? Por quê? Porque a escravidão, a pessoa escravizada, né, era um bem permanente que dava alguma garantia em tempos de crise, em tempos de uma má colheita. Então, é um liberalismo que sempre dependeu de uma pauperização do trabalho, sempre dependeu de uma, seja da escravidão à uberização. Ela sempre dependeu. Bom, então, dito isto, as nossas elites afirmam que Florestan Fernandes é interessante, né? Florestan Fernandes faz algumas afirmações, né? Segundo Florestan Fernandes, a dominação burguesa e a persistência da transformação capitalista vão passar por um eixo especificamente político,
Se as burguesias nacionais periféricas falharem em sua missão, o capitalismo não ocorrerá. Também não ocorrerá o regime de classes burguesa operando sobre o Estado. Isso demonstra um projeto de poder, de manutenção hegemônica, que está acima dos pressupostos plenamente liberais. Sendo assim, sugere que a revolução na periferia é essencialmente política e que ocorre é a criação, a consolidação e preservação da estrutura de poder predominantemente políticas que estão submetidas ao controle da burguesia e por ela controláveis em quaisquer circunstâncias. É por isso que a revolução burguesa na periferia é como uma revolução frustrada, a manutenção da ordem, o fortalecimento do capitalismo e a manutenção da dominação burguesa e o controle burguês sobre o Estado de forma permanente. Né? Então, neste sentido, nós observamos, por exemplo, a partir de Vargas, o predomínio dos líderes populistas, do populismo político. Né? Sobretudo nos anos 50, era preciso inserir as massas que vinham para as cidades em um êxodo rural. Era preciso que, segundo Thomas Skidmore e também Francisco Verfort, era preciso incorporar essas massas, mas só que os líderes populistas não fizeram. Não fizeram as grandes reformas, não fizeram a reforma trabalhista, não fizeram a reforma agrária, não fizeram nem sobre ninguém estava falando sobre a revolução, né? Se falava sobre uma alteração, uma reforma que estaria ainda nos cânones da burguesia. No entanto, o que nós vimos foi uma ditadura brutal de 1964, para quê? Para deter o avanço dos setores populares que queriam reforma agrária, uma reforma urbana, uma reforma trabalhista, né, que fossem inseridos socialmente. Tá? Então, tanto na Argentina, quanto no Chile, no Brasil, o expediente utilizado é recorrer a um fenômeno chamado bonapartismo, que faz alusão aos girondinos, quando derrotaram os jacobinos, e eles, tendo o poder em suas mãos, quando perde, né, o predomínio da política, recorre ao gênio militar, que é Napoleão, tá, e é cunhado a frase: vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Né? Na América Latina, as elites econômicas, elas recorrem às forças armadas quando há um avanço popular. Por exemplo, no Chile. No Chile, nós temos o caso do presidente Frei, que já fez algumas reformas, né? A democracia cristã, fez algumas reformas tentando inserir as massas. Quando Allende chega ao poder, há um processo também de inserção dessas massas dentro do processo econômico, mas o que nós observamos é que Allende não fez uma aliança com a democracia cristã. Né? Essa aliança seria muito importante, mas não fez. Né? E o que ocorre é o que ocorre na Argentina, é o que ocorreu no Brasil. Né? Uma brutal ditadura para deter o avanço, para a inclusão das massas no processo econômico. Então, esta questão, ela sempre é colocada, né? É o que já alguns colegas mencionaram, de uma transformação, mas dentro da ordem, né? Uma modernização conservadora, com autocontrole das elites, né? Do processo político,
E os militares, as ditaduras foram utilizadas como um expediente, como um instrumento, né? No caso, por exemplo, não vai dar tempo para eu falar no caso de Dilma, do governo do PT, mas ainda que o governo do PT, dentro da Lula e Dilma, dentro da ordem, né, fizeram algumas modestas mudanças ao ponto de incorporar as massas, né? E nós tivemos o golpe de 2016 e nós estamos vendo agora o governo Lula, né, em uma guinada, talvez seja o governo mais neoliberal dos três governos, né? O governo mais voltado ao mercado, aos interesses, né, da Faria Lima, dentro aí de uma capitulação. Nós estamos diante de uma capitulação do governo Lula. Mas é isso, eu queria ficar em cima do horário. Muito obrigado. Aí, Samuel, preciso, cirúrgico, 15 minutos.